Paz do Senhor, boa tarde a todos. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a tua vida e eu creio que o Senhor vai falar contigo através dessa palavra. O Senhor falou comigo grandemente e eu sei que vai falar contigo. É interessante que, se você quiser, você pega a sua Bíblia, né? E abra junto comigo em Mateus capítulo 14, que é muito importante você conhecer a Bíblia, você meditar a Bíblia e você entender da Bíblia, né? Que muitas vezes nós passamos por tantas lutas, mas esquecemos que quando temos Jesus, as lutas ficam mais fáceis a passar. E aqui, em Mateus capítulo 14, versículo 22, e alguns versículos que eu vou estar lendo, eu quero passar para você, onde Jesus, aleluias, né? O título de Jesus anda por cima do mar. Eita glória! E diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vindo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Oh, glórias! Aleluias! Essa palavra nós vamos observar que a Bíblia vai nos relatar que depois de Jesus ter feito a primeira multiplicação dos pães, ali Jesus estava ensinando os discípulos e ensinando a multidão que sempre acompanhava Jesus. E é interessante que depois dessa multiplicação, aleluia, nós vamos observar que agora Jesus, ele vai e diz aos seus discípulos: olha, ordenou que os discípulos viessem entrar no barco e ir para o outro lado. E é interessante que Jesus agora ele diz que ele vai despedir-se da multidão, onde Jesus estava ensinando aquela multidão, onde Jesus estava falando, aleluia, sobre esta palavra que está nas minhas mãos, sobre esta palavra que também está nas suas mãos. E Jesus ele estava ensinando os discípulos e aí a multidão, e agora foi despedir a multidão. E é interessante que a Bíblia diz que depois de despedir a multidão, o discípulo de Jesus já tinha ido, aleluia, entrado no barco, obedecido à voz do nosso Senhor Jesus, entrado no barco e foi em direção, aleluia, onde Jesus tinha mandado ele ir. E é interessante que Jesus agora despede a multidão. E a Bíblia diz que Jesus agora decide ir ao monte para orar. Eu vejo uma necessidade muito grande, Jesus, dele está se preenchendo, aleluias, porque Jesus ele veio como um homem. Era necessário Jesus se preencher. Jesus, no momento em que ele fazia milagre, aleluias, que saía a virtude de Jesus, Jesus precisava se preencher mais, se encher mais da graça, se encher mais do conhecimento, se encher mais de Deus. Aleluias. É interessante que Jesus ali ele estava só orando, aleluia, no monte. E é interessante que a Bíblia diz que o barco, aleluia, onde estavam os discípulos, já estava no meio do mar. As ondas já tinham levado os discípulos, aleluia, e estavam no meio do mar. Mas a Bíblia também nos relata que havia um vento ao contrário. E esse vento ao contrário, aleluias, nessa tarde, eu quero dizer para você que muitas vezes bate o vento ao contrário nas nossas vidas. Aleluias, e o vento ao contrário que bate em nossas vidas é uma enfermidade. O vento ao contrário que bate em nossas vidas, aleluias, é um filho, aleluias, desviado. É um casal onde a bebida, né, a droga tem destruído, onde uma enfermidade tem assolado. E às vezes o médico diz que não tem mais jeito, às vezes o médico diz que não tem mais jeito, que dali já vai morrer. Aleluia, mas é interessante que eu quero te dizer que onde tem Jesus, a vida. Aleluias. A Bíblia diz aqui novamente que a quarta vigília da noite, aleluias, estava Jesus caminhando por cima do mar. Glória a Deus, aleluia, onde os discípulos estavam ali, aleluias,
ao meio do mar. E a Bíblia diz que açoitado pelas ondas, o vento era contrário. Aleluias, o vento estava levando, aleluia, aqueles discípulos, o barco onde estavam aqueles discípulos, a um lugar diferente onde Jesus tinha mandado. Aleluia, só que a Bíblia diz que Jesus, na quarta vigília da noite, ele começou a caminhar pelo mar. Aleluias, eu quero te dizer nesta tarde, Jesus está indo de encontro a ti. Aleluias, nessa tarde. Eu não sei o vento que está ao contrário na tua vida. Aleluias, mas eu creio que Jesus está caminhando em direção, aleluias, ao teu barco. Aleluias. A Bíblia diz que Jesus, depois que Jesus estava caminhando, aleluia, em direção por cima do mar, em direção ao barco, aleluias. A Bíblia diz que os seus discípulos começaram a ver, aleluia, que sobre o mar estava um homem, aleluias, andando por cima do mar. A Bíblia diz que aqueles discípulos começaram a se assustar, aleluia, dizendo, é um fantasma, aleluia, e ali começaram a gritar com medo, eles não estavam reconhecendo Jesus, aleluia. Tem momentos que andamos com Jesus, mas na hora da prova não conhecemos, né, que é Jesus que faz. Na hora da prova, aleluia, nós desconhecemos que servimos a um Jesus grande. Nós desconhecemos que servimos a um Jesus que cura. Nós desconhecemos que servimos a um Jesus que faz um milagre. Aleluia, onde as pessoas dizem, o médico diz que não tem mais jeito, mas Jesus dá a última palavra. Aleluia, é interessante que aqueles discípulos começaram a ficar com medo e começaram a gritar. Aleluia, mas a Bíblia diz que o vento, aleluia, era forte. O vento estava ao contrário, levando-o em direção a outro caminho. Mas é interessante que quando Jesus vê que ele estava, aleluia, os discípulos estavam com medo. Jesus agora, ó, aleluia, começa a falar para aquele discípulo, aleluia, e disse, Pedro, aleluias, ei, não temas, sou eu, aleluia, tem bom ânimo, aleluia, sou eu. Glória a Deus, Jesus está dizendo para aquele discípulo, ei, eu cheguei. Aleluia, eu não sei a causa que tu está passando. Eu não sei os problemas que tu tem passado. Aleluia, a enfermidade que tu tem passado. Mas nessa tarde Jesus está chegando na tua casa. Aleluia, está dizendo, ei, eu sou eu, tem bom ânimo. Aleluias. Glória a Deus, temos que confiar mais nesse Jesus. Temos que entregar nas mãos do Senhor. Aleluia, às vezes entregamos algo na mão do Senhor e queremos tomar das mãos dele e resolver por conta própria. Mas eu quero te dizer da parte de Deus nessa tarde. Aleluia, se você tem entregado algo nas mãos do Senhor, é só confiar no Senhor. Aleluia, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluias. Aqui os discípulos, eles começaram a se espantar, mas Jesus, ele olhou para aqueles discípulos, viu o medo que já aqueles discípulos estavam, aleluias, e logo disse para aquele discípulo, aleluias, tem bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia, Jesus estava dizendo, ei, eu cheguei, e quando eu entro, aleluias, em cena, aleluias, o vento pode estar forte, o mar pode até se levantar, e pode até tentar te afogar, mas eu entrei em cena, aleluias, eu estou no barco, aleluias. É interessante que Deus agora me faz lembrar, aleluias, que tem uma palavra, aleluias, aleluias, em Lucas, que diz, aleluias, que Jesus acalma a tempestade. A Bíblia diz que agora aqueles discípulos entram no barco com Jesus, aleluias, e agora aquele discípulo, ele começa a passar, aleluias, em mar para o outro lado, aleluias, do mar em direção, aleluias, a uma cidade. Mas no meio desse, aleluia, desse caminho, a Bíblia vai dizer que se levantou um mar, o mar se levantou, o vento começou a soprar de uma maneira que o barco já estava, aleluia, a ser destruído, que o barco, aleluia, já estava cheio d'água, e agora aqueles discípulos começou agora a chamar Jesus, Senhor, Senhor, salva-nos, não vê que perecemos. Aqueles discípulos entraram em pânico, e a Bíblia vai nos relatar que Jesus estava dormindo na polpa do barco, aleluias, mas aleluias, tem algo diferente nessas duas mensagens. A Bíblia vai dizer que Jesus estava no barco com aquele discípulo, quando Jesus acalma aquela tempestade. Mas nessa mensagem, aleluias, eu quero dizer para você que Jesus, ele não estava dentro do barco, mas Jesus estava indo em direção ao barco. Aleluias, e é interessante que a Bíblia diz que quando Jesus, ele fala isso, tem bom ânimo, não temas, sou eu.
Pedro, aleluias, ouve a voz de Jesus e diz: olha, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ali agora eu vejo Pedro com aquela ousadia, aleluias, querendo, aleluias, ir de encontro a Jesus. E a Bíblia vai dizer que Pedro, aleluias, ele começa a veio em direção a Jesus e começa a andar sobre as águas, indo em direção a Jesus. Olha que interessante, que experiência Pedro tem, aleluias, em andar por cima das águas como o nosso Jesus andou. Aleluias, é interessante que agora a Bíblia diz também que estava indo Pedro, aleluia, em direção a Jesus, mas a Bíblia diz que veio um vento forte, aleluias, e Pedro teve medo. E a partir do momento que Pedro teve medo, Pedro agora ele começou, aleluias, a afundar. Pedro agora começou a afundar, que quando as águas estavam no peito de Pedro, Pedro começou agora aflito a gritar: Jesus, Senhor, aleluia, Jesus, Jesus, Senhor, salva-me. Aleluias. E eu quero te dizer nessa tarde, quando o alvo é Cristo, pode vir o vento, aleluias, pode vir a tempestade, mas se você estiver focado com seus olhos em Cristo, o vento pode até tentar te afogar. Mas se você tiver com os olhos focados em Cristo, esse vento vai passar. Aleluia, essa tempestade vai passar. Eu vejo aqui Pedro agora, aleluias, ele estava olhando para Jesus quando ele começou a andar por cima das águas. Mas quando Pedro começou a olhar para o vento que estava forte, Pedro tirou o foco de Jesus e começou a colocar seus olhos focados no vento. Foi por isso que Pedro começou a afundar. Aleluia, revelação do céu nessa tarde. Aleluia, foque somente em Jesus. Não tire seus olhos de Jesus, mesmo que o vento na sua casa tenha passado, aleluias, mesmo que a enfermidade tenha assolado a sua família ou até você, não tire o foco de Jesus, porque quando você tira o foco de Jesus, você começa a se afogar na enfermidade, você começa a se afogar, aleluia, nos pensamentos que tem tirado o foco de Jesus para colocar nas coisas ruins, aleluias. Pedro, ele tirou o foco de Jesus, ele estava indo em direção a Jesus, focado com os olhos em Jesus. Mas quando Pedro, ele sentiu aquele vento forte, Pedro, ele começou a ter medo e começou a focar no vento e esqueceu que Jesus estava de frente dele. Aleluias. E a Bíblia vai nos relatar que agora Jesus, ele começa a pegar na mão de Pedro e levantar Pedro, levando Pedro, aleluias, para o barco. Jesus, ele começa a dizer para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, tu estava andando por cima das águas. Você não estava confiante, aleluias, no que estava fazendo. Tem momentos que temos essa dúvida. Tem momentos que temos essa dúvida em nossos corações. A Bíblia diz: se duvidar de seu coração, aleluias, que Deus vai fazer algo, não acontece. Aleluia, é preciso confiar, é preciso crer, é preciso ter a certeza que vai acontecer. Então, que nessa tarde não duvide algo que você tem pedido ao Senhor. Não duvide no teu coração que vai acontecer, porque se você crer, a Bíblia diz que e ter fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Se você tiver somente fé e crer que vai acontecer na tua vida. Aquela enfermidade que tem assolado a tua família, aleluia, creia somente, aleluia, que o Senhor vai curar. Aquele filho, aleluia, que tem se envolvido no mundo das drogas, que até você tem chorado, aleluia, até que você tem pedido ao Senhor, tem chorado nas madrugadas dizendo: Senhor, eu não suporto mais, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, tanto que eu tenho pedido e não tem acontecido. Nessa tarde o Senhor te diz, aleluia, tenha fé, filha, somente tenha fé, e tenha fé que vai acontecer, porque assim, aleluia, como eu fui nos tempos de Noé, eu sou nos tempos de hoje, e serei nos tempos de amanhã, aleluia, somente confie, aleluia, a Bíblia diz: confie no Senhor, que nessa tarde, aleluia, você venha confiar mais no Senhor. Aleluia, a Bíblia diz que agora, entrando dentro do barco, Jesus e Pedro, aleluia, imagino Pedro tão maravilhado, aleluia, por ter andado sobre as águas, foi uma experiência única,
que nenhum dos discípulos passaram com Jesus, só Pedro. Aleluia. É interessante que a Bíblia diz aqui, aleluia, que subiram para o barco e Jesus acalmou o vento. Aleluia. O vento está sendo acalmado hoje. Jesus está acalmando o vento na tua casa hoje. Jesus está acalmando tempestade. Jesus está acalmando tudo que está fora do lugar. Jesus está colocando no lugar hoje. Aleluia. Tenha fé e creia no Senhor. Creia nas promessas que o Senhor tem feito na tua vida. A Bíblia diz que quando nós aceitamos o Senhor Jesus e cremos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas almas. Aleluia. A Bíblia diz que quando nós começamos a crer, a Bíblia vai dizer assim: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Então você somente creia que Jesus vai fazer. E creia que somente o Senhor vai salvar cada um dos teus. Aleluia. Às vezes é tão fácil, aleluia, olhar para Pedro, julgar Pedro, porque Pedro negou Jesus. Mas Pedro teve uma experiência única que nenhum dos discípulos teve. Pedro teve uma experiência com Jesus única, que é tanto que a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, que Jesus, ele depois dele morrer e ressuscitar no terceiro dia, Jesus, ele foi procurar os discípulos, aleluia, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele entrou, aleluia, em o lugar onde estavam os discípulos presos, buscando, aleluias, que não podia sair porque Jesus tinha morrido. E ali aquelas pessoas, os fariseus, estavam perseguindo os discípulos e aqueles que serviam a Jesus. Aleluia, que pronunciava o evangelho de Cristo. Aleluia, a Bíblia diz que depois desses dias, aleluia, Jesus, ele foi procurar Pedro. Aleluia, e começou a falar com Pedro. Pedro, aleluia, Jesus começou a perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? Aleluias, e Pedro, ele começava a dizer para Jesus: sim, Senhor, eu te amo. Aleluias, e Jesus perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Aleluias, e Pedro começou a dizer para Jesus: sim, Senhor, eu te amo. Aleluias, na terceira vez, aleluias, Jesus começou a perguntar para Pedro: aleluias, Pedro, tu me amas? Aleluias, e Pedro começou, aleluias, a falar para Jesus: só, Senhor, só tu, Senhor, sabes o quanto eu te amo. Aleluia, eu quero dizer para você que 3 vezes Pedro negou a Jesus. Aleluia, mas 3 vezes Deus, aleluia, Pedro falou para Jesus: sim, Jesus, eu te amo. Estava quebrando as pernas de Satanás no momento, aleluia, que ele pensou que tinha pegado, aleluia, Pedro de jeito. Aleluia, tem pegado, aleluia, no momento em que Pedro negou Jesus, Jesus ele já sabia. Aleluia, mas Jesus também já sabia que Pedro ia dizer para ele que amava. Aleluias, como Pedro, aleluias, estava na direção, aleluia, de Jesus, mesmo ele tendo passado por tantas lutas e negado a Jesus, ele foi em direção, aleluias, a direção a Jesus, e Jesus já tinha perdoado Pedro, aleluia, porque Jesus, ele já sabia tudo que iria acontecer. Assim como Jesus sabe tudo que vai acontecer na minha, na tua vida. Aleluia, foi tanto que Jesus, ele disse que Pedro agora, aleluias, né, iria, aleluia, restaurar a igreja. Aleluia, Pedro agora ia ser a igreja. Aleluia, Pedro agora ia buscar, aleluia, falar do evangelho de Jesus para que viesse ganhar alma para Jesus. E Pedro, foi isso que Pedro fez. Aleluia, é interessante que depois desse milagre que aconteceu na vida de Pedro, aleluia, voltando aqui para a palavra, a Bíblia vai dizer que depois de Jesus ter acalmado o vento, subiram, aleluia, ele e Pedro, aleluia, para o barco. E é interessante que depois a Bíblia diz que quando se aproximaram, aleluias, do barco, aleluias, e a Bíblia diz que aquelas pessoas que se aproximaram do barco viram Jesus depois de ter chegado em terra firme, aleluias, viram Jesus e adoraram dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ali aqueles discípulos reconheceram que mesmo ter passado tantas coisas com Jesus, não conhecia Jesus, veio conhecer Jesus no momento em que ele viu, aleluia, Jesus andando por cima do mar e acalmando aquele vento. Aleluia, é interessante que a Bíblia diz que passando para outra banda, chegaram à cidade, aleluia, chamada Genezaré, uma terra chamada Genezaré. E ali a Bíblia diz que os homens daquele lugar conheceram que era Jesus, aleluia, e mandaram
buscar todas as pessoas que estavam enfermas naquela redondeza, para que viesse, aleluia, somente tocar nas vestes, aleluia, tocar na orla de Jesus para ser curado, aleluia, e não é diferente. Se nessa tarde você tocar na orla do Senhor, tenha certeza que se você estiver enfermo, você vai estar curado. Aleluia, a Bíblia vai nos dizer sobre uma mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue, aleluia, e aquela mulher vivia, aleluias, procurou vários médicos, aleluias, mas nenhum deles puderam, aleluias, resolver o problema daquela mulher. A Bíblia diz que aquela mulher tinha muito dinheiro e procurado todo tipo de médico, mas nenhum deu nenhuma decisão sobre aquela enfermidade. Mas é interessante que a Bíblia diz que aquela mulher, ela ouve falar de Jesus, que Jesus estaria na cidade, aleluias. É interessante que aquela mulher, ela começa, aleluias, creio eu, que foi se vestir, aleluias, botou uma veste, colocou, aleluias, um lenço e foi em direção, aleluias, a Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que havia ali também uma multidão muito grande, aleluias, mas aquela multidão não amedrontou aquela mulher, porque aquela mulher, ela foi com foco em Jesus, ela estava olhando para Jesus e dizendo, somente eu tocar nas vestes, na orla dele, eu vou ser curada, aleluias. É interessante que aquela mulher seguiu, mesmo tendo com aquela multidão. Creio eu que há 12 anos aquela mulher perdendo com fluxo de sangue, perdendo sangue, né? Doente, enferma, já estava fraca. Mas ela seguiu, sabendo que se ela tocasse na orla do mestre, ela seria curada. E quando ela chegou, aleluias, a Bíblia diz que quando ela chegou, ela tocou nas vestes. A Bíblia diz que no mesmo instante, aleluias, o fluxo de sangue foi estancado. Aleluia, eu quero te dizer nessa tarde, eu não sei qual é a enfermidade que tu tem. Se é enfermidade espiritual, se é enfermidade na carne, mas creia somente nessa tarde que Jesus vai curar. Aleluia, somente toque na orla do mestre. Somente tenha a fé que aquela mulher teve. Tocar somente na orla do mestre para você ser curado. E Deus nessa tarde está te dando, aleluias, renovo espiritual, e que você venha colocar sua fé em prática, porque se aquela mulher não tivesse fé em tocar na orla, ela não teria recebido a vitória que foi tocar na orla de Jesus. Que nessa tarde, aleluias, você possa estar recebendo essa palavra, que seu foco seja somente Jesus. Não olhe para o vento, não olhe para a tempestade, não olhe para a enfermidade, não olhe para os problemas que estão acontecendo na tua vida, mas foque sua visão em Jesus. E você verá o que Deus vai fazer na tua vida a partir deste momento, em nome do Senhor Jesus. O Senhor possa estar abençoando e você possa estar recebendo esta palavra da parte do nosso Deus para fazer acontecer na tua vida. Aleluias, creia somente e foque seus olhos somente em Jesus. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor possa estar abençoando a tua vida nessa tarde, em nome de Jesus.